Circle of Inevitability, capítulo 810. Aprender é meu hobby. Pensando que se fosse realmente perigoso e além de sua capacidade de ajudar, a Madame Julgamento certamente a protegeria, Franca pegou uma folha de papel branco puro e começou sua resposta. Querida Madame Julgamento, se os pedidos do Sr. Estrela forem razoáveis, não tenho problemas com eles. Depois de escrever isso, Franca leu o restante da carta da senhora. Julgamento. A descrição e especulação da demônia de preto sobre a demônia primordial são uma visão comum dentro da seita das demônias. No entanto, se fosse tão simples, as coisas não seriam tão complicadas. Muitas bruxas de alto escalão acreditam que o mundo dos espelhos é vital para o caminho da demônia. Isso não é totalmente impreciso, mas como um conceito coletivo de portas, o mundo dos espelhos parece incapaz de suportar tal importância. Essas são coisas que precisamos entender melhor. 2 de copas, eu sei que isso pode ser duro, mas você ainda precisa continuar se infiltrando na seita das demônias por um tempo. Você é atualmente o membro mais bem classificado dentro da seita. Devido às peculiaridades do caminho das demônias, não podemos cultivar ativamente assassinos homens, e os membros existentes da seita das demônias são mentalmente distorcidos, desejando se aproximar da primordial. Só podemos esperar passivamente e encontrar pessoas como você que inadvertidamente entram no caminho do assassino. De repente, sentindo uma forte sensação de responsabilidade, Franca murmurou para si mesma, suspirou e continuou escrevendo sua resposta. Ela não ficou muito decepcionada, ainda esperando obter os ingredientes principais para a demônia do desespero dentro da seita, desde que encontrasse uma maneira de contornar os requisitos cruéis do ritual de avanço. Depois de enviar sua resposta, Franca recostou-se na cadeira, olhando distraidamente para o céu noturno pela janela. De repente, a área à sua frente ficou extremamente escura, e uma caveira prateada emergiu do vazio, segurando uma carta na boca. Outra carta? O que está acontecendo? Franca pegou, agradeceu ao mensageiro e observou-o partir antes de abrir a carta, inalando sua fragrância sutil e duradoura. Cara trouxa. Você se lembra do convite anterior? Teremos uma reunião em Traer neste sábado às 22 horas. Você ainda tem interesse em participar? Se sim, responda prontamente, e eu a informarei sobre o local e os detalhes da participação. Professor, uma reunião da equipe da academia? A vida de Lumian é tão agitada. Mal fui sua representante por alguns dias e já estou atolada de tarefas, uma atrás da outra. Ele deveria ser chamado de 007? Até 007 precisa dormir, ele não precisa. Franca não conseguiu evitar satirizar. Ela já havia notado que onde quer que Lumian fosse, catástrofes ocultas irrompiam uma após a outra. Mas como ela não estava diretamente envolvida na maioria delas, o impacto não foi tão aparente. Agora, como sua ligação, ela sentia isso profundamente. Depois de um tempo, Franca suspirou. Ela teria que usar o amuleto de gelo para contatar Lumian novamente. Desde que o obteve da demônia de preto, ela não o utilizou para investigar o povo espelhado, gastando tudo em assuntos relacionados a Lumian. Ela precisava perguntar a Lumian se ele queria comparecer à reunião da equipe da academia, que poderia incluir membros da Ordem Ascética de Moisés. Se quisesse, ele precisaria designar um substituto e tentar enviar o brinco mentira. Franca rapidamente escreveu uma carta sobre o assunto, embrulhando uma moeda de cobre, um pouco de pó de espectro e seu raramente usado colar de Beatrice no papel. Ela notou que depois de passar pelo selo de Morora, as cartas de Lumian perdiam sua forma física, deixando apenas informação pura. Então, ela planejou experimentar,
vendo-se itens comuns, itens altamente espirituais e itens Beyonder poderiam passar pelo selo e em que estado eles existiriam. Os resultados do experimento determinariam se o brinco mentira poderia ser enviado. Se não fosse pelo fato de cada item místico ser precioso e útil, Franca teria incluído itens contendo características de Beyonder neste experimento. Depois de preparar o pequeno pacote, Franca foi até o espelho de corpo inteiro na sala de estar e colocou o amuleto de gelo. Enquanto brilhava com uma luz fria e cristalina, Franca pressionou o pacote contra a superfície do vidro. Reticências. Tarde da noite em Morora, no segundo andar do bar carnívoro. Lumian estava sentado sob uma bola de fogo branca e brilhante, concentrado na leitura de exemplos de construção de mausoléus subterrâneos. De repente, ele olhou para cima, com os olhos injetados de sangue, e olhou para o espelho do quarto. A superfície do espelho ficou escura, com ondulações se movendo dentro dela. Lumian relutantemente largou o livro, aproximou-se do espelho e colocou a mão direita sobre ele. Ele viu palavras intisianas aparecendo na superfície do espelho, linha após linha, densamente compactadas. Convite do professor. Reunião da equipe da academia, experimento com transferência de itens. Os pensamentos de Lumian dispararam. Aproveitando o efeito ativo do amuleto de gelo, ele alcançou o espelho e tirou um item. Era um colar de diamantes. Colar de Beatrice. A moeda de cobre e o pó de espectro mencionados na carta de Franca desapareceram. Lumian olhou novamente para o espelho e viu uma imagem da moeda e do pó fantasmagórico ao redor das palavras densamente compactadas, com uma presença fantasmagórica. À medida que o poder do amuleto de gelo diminuía e as palavras desapareciam, os itens gradualmente desapareciam. Apenas informações puras e itens com poder Beyonder podem passar por aquele mundo espelhado especial, pelo selo, e chegar aqui. Itens com divindade também não devem funcionar, apenas algo feito dentro de Morora. Lumian brincou com o colar de Beatrice, usando o poder restante do amuleto de gelo para enviar duas palavras a Franca. Colar, ok. O brilho aquoso dentro do espelho diminuiu rapidamente, e o vidro escuro voltou ao normal. Logo, o espelho mostrou outra anomalia. Desta vez, Franca enviou o amuleto de gelo. Isso ajudou a Lumian a conservar o uso da abotoadura do espelho, restando apenas 2 usos. Segurando o talismã de gelo, Lumian começou a escrever sua resposta. Ele detalhou os resultados do experimento e suas observações sobre o processo de transferência de itens e então instruiu Franca a comparecer à reunião da equipe da academia em Traer como trouxa em seu nome. Após dobrar a carta e incluir os brincos mentira e o amuleto de gelo, Lumian ativou este último, pressionando o pacote contra o espelho de vidro, enviando-o para o espelho do apartamento de Franca. Franca recebeu os itens, leu atentamente a carta de Lumian e murmurou para si mesma, ao mesmo tempo expectante e ansiosa. Eu realmente tenho que fingir ser a trouxa? O amuleto de gelo só pode transmitir informações mais 9 vezes. Enquanto isso, Lumian retornou à sua mesa e retomou a leitura de exemplos de construção de mausoléus subterrâneos. Ele estava relutante em descansar. Quanto mais lia, mais atraentes os livros se tornavam. Claro, Lumian sabia que isso era um sinal de leve corrupção. Nesse momento, ele ouviu uma forte explosão. Veio de alguns quarteirões de distância. Explosão? Lumian usou sua resistência como a seta para se libertar da compulsão, extinguiu a bola de fogo e foi até a janela para observar o lado de fora. As explosões continuaram, com chamas brilhantes iluminando as ruas a centenas de metros de distância. Ficava na rota do bar carnívoro até a Igreja do Conhecimento.
Lumian viu Julie pular para fora do quarto, pousando levemente como uma pena e depois se misturando às sombras, desaparecendo. Caçadores causando explosões e incêndios? Lumian esfregou as têmporas, parecendo relutante. Ele resmungou para si mesmo. Eu realmente não quero me envolver em seus esquemas e brigas, eu só quero estudar em paz. Desde que descobriu o conhecimento importante nos livros especificados por Eraberg, ele se tornou cada vez mais focado, passando todo o tempo lendo, exceto quando atuava ao ar livre. Se não fosse pelo risco de expor a importância dos livros, ele teria usado suas habilidades especiais para estudar a noite toda. Quanto mais estudava seriamente, menos ele queria fazer qualquer outra coisa, muitas vezes confiando apenas na força de vontade e até mesmo em suas habilidades ascéticas para se libertar daquele estado mental. Depois de um momento, a expressão de Lumian se acalmou, e ele murmurou para si mesmo: quando eu tiver a oportunidade de eliminar todos vocês, finalmente poderei estudar em paz. Reprimindo suas emoções anormais, Lumian se transformou em uma criatura de sombras, deslizando pela escuridão entre os prédios e indo em direção ao local da explosão. Logo, ele chegou ao seu destino e viu um prédio meio destruído. A Companhia Agrícola Dades. Companhia Agrícola Dades de Vanak? Alguém atacou Vanak? Lumian saiu do seu estado de torpor induzido pelos estudos, sua mente subitamente alerta. Ele viu duas figuras gigantes emergirem do edifício. Elas tinham de 3 a 4 metros de altura, pele semelhante a ferro e roupas pintadas de azul, cada uma segurando uma espada larga gigante. Soldados de ferro? Soldados de ferro gigantes? Lumian imediatamente se lembrou dos soldados de ferro que tinha visto nas profundezas da cripta do Castelo do Cisne Vermelho da família Sauron. No momento seguinte, um dos soldados de ferro atravessou a parede desmoronada e fixou seu olhar frio na sombra em que Lumian estava escondido. Ele atacou Lumian, erguendo sua espada larga gigante. Ponto.